Oi, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu vou chamar aqui a Dani. Olá. Deixa eu ver se deu certo aqui, se eu consegui chamá-la. Vamos ver. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão importante. Eu vou tentar aqui chamar de novo. Deixa eu ver aqui a Dani, se eu consigo convidá-la de novo para entrar. Tentei de novo, vamos ver se a gente consegue agora. Enquanto ela vai se organizando para conseguir participar ali, eu vou já agradecendo a presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, né, que é dor e emoções, que tem tudo a ver. E a Dani é uma parceiraça que eu tenho, né, que sempre me ajuda bastante, não só com os casos dos pacientes, mas também nas discussões dos casos. E ela tem uma grande experiência nisso, então vai ser um prazer estar conversando com ela aqui sobre isso. Deixa eu tentar de novo. Deu certo? Olá. Oi. Agora Tudo bom, Bruna? Tá me ouvindo bem? sim, tô te ouvindo. Oh, que bom estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Tô ouvindo um pouquinho de voz também, tá bom? Oi? Um pouquinho de eco. Tá ouvindo também? Eu não tô ouvindo eco, eu tô ouvindo ela falhando um pouquinho. Parece que a conexão tá falhando, não sei. Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho. Tá. Tá me escutando? Tô te escutando. Beleza. Paus lindos. A gente vai falar um dia a respeito de emoções é a correlação. E vai ser um prazer estar conversando com a Dani primeiro, tá? É Bruna Porto, a reumatologia. E adoro lidar com né? Então, é um prazer para mim estar com você sobre esse trabalho aqui em Lajeado. E antes de converse um pouquinho. Opa, desculpa. Oi. Tá bom? Agora deu. Tá melhor agora. Eu tô com um pouquinho de... Oi? Oi, tô te ouvindo. Beleza. Não sei se eu peguei na parte correta, porque deu uma falhada aqui, mas você pediu para eu me apresentar, é isso? Isso. Então, tá, me apresentar para o pessoal. Primeiro, obrigada, Bruna, e obrigada para a Sociedade Gaúcha de Reumatologia pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre dor. E é importante a gente esclarecer, né? A gente gosta de falar sobre dor, mas não porque a gente é sádico. A gente gosta justamente porque a gente sabe que isso ajuda a aliviar o sofrimento de quem tem dor, né? Então, eu trabalho com dor há algum tempo. A dor crônica, especialmente, né? Entrou na minha vida quando eu comecei a estudar ansiedade e eu estudo bastante, gosto muito de trabalhar com ansiedade, e ansiedade no contexto de dor crônica tem tudo a ver, e a gente ao longo dessa conversa a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que isso tem a ver. Eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é o que a gente tem de evidência, né, melhor evidência disponível para tratamento de dor crônica, junto com a ACT, que também é das cognitivas, que é a terapia da aceitação e compromisso. Trabalho com dor há algum tempo,
tanto no consultório quanto num programa. Eu tenho um programa junto com uma profissional de educação física, que é a Mari Coutinho, que é para gerenciamento da dor e educação em dor. Então, a gente faz lá uma educação em dor também, porque é importante esse conhecimento, é uma das evidências que mostra, né, o quanto que as pessoas saberem que tem dor crônica, saberem sobre a sua dor, entenderem os mecanismos e a complexidade, isso ajuda muito no tratamento, no engajamento. Então, isso lá a gente conta com esse apoio também dos médicos para nos apoiar nisso. E aí a gente saber também, né, o que impacta no contexto da dor. Então tem o programa Menos Dor Mais Vida e o meu trabalho no consultório e junto com os profissionais da dor, né, parceiros, né, como a Bruna, que é uma parceiraça para a gente conseguir trabalhar juntos, porque a gente sabe que, de fato, a multidisciplinaridade, ela faz toda a diferença nesse tratamento. Com certeza. Então, basicamente é isso. Não sei se você gostaria que eu entrasse em mais algum assunto da minha... Não, eu acho que já deu para entender bastante. Está tendo uma oportunidade ótima. Entende muito. E queria só um pouquinho aí do que é dor crônica, né? Porque eu acho que isso é importante esclarecer, né? A gente tem muita ideia da dor aguda, né? Que é aquela dor que com o dedinho, bate o cotovelo na porta, e aquela dor ali a gente põe inflamatório e fica tudo bem. Mas a dor crônica é muito diferente. Ela tem uma fisiopatologia. Eu costumo dizer que não é uma dor. Tá falhando o áudio. A Daiane tá falando ali. Só um pouquinho, deixa eu ver minha conexão. Fechar onde? A Denise que falou que não está dando para ouvir, é o áudio da Bruna, é o meu, o que... Quando tu fala, Dani, vamos combinar o seguinte, quando eu falar, tu fecha meu áudio. Pode ser? Vamos ver se agora vai dar. Pessoal, estão me escutando bem agora? Só me mandem um coraçãozinho ou um okzinho se estão me escutando bem. Tudo certo? Estão me escutando? Daiane, tá certo agora? Ótimo, perfeito, é isso aí. Então tá, desculpa, gente. Agora acho que vai. Pessoal, então, falando um pouquinho a respeito do que é dor crônica, né? Que eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Como eu estava falando antes, a dor crônica não é simplesmente uma dor aguda que não passa. Ela tem todo um mecanismo fisiopatológico diferente, né? A gente sabe que o paciente... O que é dor crônica por definição, né? É qualquer dor que dura mais de 3 meses. Que não precisa ser exatamente no mesmo local. Então, um paciente que tem dor todo dia, por mais de 3 meses, ele tem dor crônica. E o que acontece quando a gente fala em dor crônica? A gente tem uma alteração na sensibilidade, né, na questão da percepção do cérebro do paciente. Então, quando a gente tem uma coisa chamada no cérebro, a gente chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro e os nossos neurônios, eles têm uma capacidade incrível de se adaptar a situações. E quando eu tenho uma dor aguda que não vai embora, ou uma dor que fica sempre ali, isso acaba fazendo uma sensibilização no cérebro do paciente, fazendo com que ele se acostume com a dor. Então, na verdade, quem tem dor crônica, a gente sabe que tem mais sensibilidade à percepção da dor, que muitas vezes pode ser até o toque gerando dor. Esse estímulo nervoso, ele vai ser amplificado na região da medula, onde a gente recebe essa transmissão de estímulo, e vai chegar também de forma amplificada no cérebro. E aí o cérebro do paciente que tem dor crônica, ele tem um aumento das substâncias de dor e diminuição das substâncias de prazer e felicidade. Então, na verdade, quando a gente fala em comunicação no cérebro, tudo é feito através dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, que são essas substâncias, eles vão estar desregulados nos pacientes com dor crônica. Sendo que a gente vai ter muito mais neurotransmissores de dor, que são os mesmos de ansiedade, de depressão.
e diminuição dos neurotransmissores de prazer e felicidade, tipo noradrenalina, serotonina. Então aí a gente já entende um pouquinho sobre o porquê dessa live, né? O porquê que é tão importante isso que a gente está falando da questão de emoção e dor. Porque os neurotransmissores, inclusive a zona, né, do nosso cérebro, a gente chama sistema somatosensorial, né, que é a região frontotemporal, onde a gente interpreta essa questão das dores no corpo. Ela é a mesma zona onde a gente vai ter a interpretação e vão ter, né, a liberação desses neurotransmissores para ansiedade, para depressão, né? Então, para irritação. Então, isso tudo está interligado e é por conta disso, né, que a gente tem toda essa relação entre dor e emoção, né? Então, isso é a dor crônica, esse mundo da dor crônica. Então, quando a gente fala em dor crônica, a gente não está falando só de uma dor que acontece e não passa. A gente está falando de uma alteração toda de sensibilidade do cérebro do paciente, que vai fazer com que ele perceba mais os estímulos externos como dor e que ele tenha uma diminuição, né, de prazer e felicidade junto com isso, e que ele tem também uma alteração no sono, por exemplo, que vem relacionada a esses pacientes com dor crônica. Então, a gente diz que é uma caixinha, né, de coisas. E é por isso que é tão importante esses espaços como esse que a gente está fazendo, de trabalho multidisciplinar mesmo, né? Porque é impossível tratar a dor crônica só com medicação. A gente precisa de muito mais justamente por tudo isso que a gente falou que está interligado, né? É um sistema contínuo, né? Se tu tem mais dor, tu vai ter mais ansiedade, mais depressão, né? Mais sintomas de isolamento. E se tu tem mais ansiedade e depressão, tu também vai ter mais dor. Então, tá tudo interligado, né? Não sei se a Dani quer acrescentar alguma coisa. Vou complementar, porque é tudo isso mesmo, né? Tudo isso. E aí, tudo isso mostra a complexidade que é a dor, né? A gente hoje no mundo tem pacientes com dor crônica, que é isso que você bem falou, né? Pessoas que têm essa dor constante por mais de 3 meses, é cerca de 40% da população mundial. Então, olha como é grande, né? E é grande e complexo esse número. A boa notícia é isso que a gente fala, né? A gente não está sozinho nisso. Então, quanto mais a gente conseguir ter espaços como esses para entendimento, aprendizado, mais isso vai ajudar com que se perpetue e com que a gente ajude a diminuir o sofrimento. Você começou falando, né, explicando a dor como uma questão relacionada com percepção. E tem tudo a ver a gente falar de percepção e do porquê que dói, porquê que esse desconforto vem, porque o nosso sistema, nós, seres humanos, né, a gente foi, a nossa evolução selecionou que a gente tivesse certos alarmes, certos comportamentos que ajudassem a gente a manter sobrevivência. E aí tem duas situações aqui que se cruzam, né? Que é a questão da dor. A dor é um alarme que nos ajuda a se manter em sobrevivência, porque o corpo, o cérebro, percebe, interpreta a dor como um sinal de ameaça no ambiente, de algum comportamento que a gente precise mudar. Só que às vezes ele pode estar desajustado, como você me falou. E a ansiedade também é uma emoção, a ansiedade é alimentada pela emoção de medo. Ela também foi selecionada pela evolução também para ser um sinal nosso de proteção. Então eu sinto medo para eu me manter distante de certos contextos ou comportamentos que podem ser ameaçadores para a gente. Só que esse alarme, esses 2 alarmezinhos de incêndio que estão em áreas muito próximas, né? Muitas vezes, eles podem ficar desajustados ou, como a Bruna bem falou, hipersensibilizados. E aí isso tudo vai impactar na nossa interpretação. E aí, né, quando os médicos, os fisioterapeutas, os profissionais da saúde que tratam pacientes de dor falam, talvez seja interessante você ir num psicólogo, isso fica muito solto. Só que a psicologia, especialmente a TCC, a cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar muito com percepção, com interpretação, que é essa parte aqui. Né? A gente chama, atrás da nossa testa, nosso córtex pré-frontal. Aqui é que a gente avalia, né, os sinais de perigo. E é por isso que é tão importante, em terapia, numa terapia focada em dor, a gente falar sobre isso e avaliar, ajustar, entender no contexto do paciente o que ele entende ser dor, qual é a percepção dele, qual é a crença, o que ele acredita que é contexto de ameaça, contexto de dor, para que a gente consiga, de fato, entender se está ajustado ou desajustado, se está sensibilizado demais ou não esse sistema dele.
Então, só para contextualizar, né, um pouquinho do que a Bruna falou, tem a ver com isso, né? E a gente sabe, o nosso cérebro, tudo que a gente faz, ele é químico, né? Tudo, os neurotransmissores que a Bruna falou, que tem a ver com emoções, porque noradrenalina, serotonina, tudo tem a ver com emoções e tem a ver com a sensibilidade de dor. Eu gosto de dizer que esses neurotransmissores no nosso corpo, eles funcionam como carteiros. Eles saem de uma parte do nosso corpo, levando uma mensagem até a outra parte. E num contexto de sensibilização para interpretação de dor ou de ameaças do que pode nos dar ansiedade, a mensagem que esses carteiros estão levando é isso, né? Se liga que tem um problema aí. Vou fechar meu microfone aqui, Bruna. Perfeito, né? E pensando um pouquinho a respeito disso que tu falou, eu já vou largar a polêmica máxima, assim, já de cara, que é pensando um pouquinho sobre isso que tu falou a respeito de percepção de dor e que as pessoas acreditam que é dor. Eu quero te perguntar uma coisa que eu sei que é um termo muito polêmico e que quem tem dor crônica já deve ter ouvido alguma vez, né? Que é a tal da dor psicológica, né? Afinal de contas, existe dor psicológica? Tem como separar a dor de emoção? Como é que é isso? Essa pergunta é polêmica, de fato, né? E a gente entende. Quando a gente que trabalha com paciente que tem dor, a gente entende o porquê que ela é polêmica e o porquê que muitas vezes ela dói, né? A fala, né? Ah, essa dor é psicológica, pode doer. E a resposta, Bruna, sendo bem objetiva, é sim e não. Só que depende da forma como a gente vai interpretar isso, né? A dor não é psicológica da forma como as pessoas querem dizer, e muito tempo atrás se pensou que era, né? Até por falta né, da ciência mesmo conseguir explicar, se achava que era, até se usava o termo, né, psicossomática, a dor é psicológica como se fosse uma coisa inventada, como se fosse uma coisa que não fosse real. E aí, a minha resposta para isso é não. Não, a dor não é psicológica. Nesse aspecto, a dor ela é real, ela é física. O que me faz dizer que é sim e não, né? O sim é a dor é psicológica quando a gente percebe que ela tem a ver com interpretação, que ela tem a ver com crenças nossas, que ela tem a ver com sensibilização das nossas emoções. E a gente sabe que quando a gente está mais ou menos ansioso, isso vai impactar na forma como a gente vai experienciar certas situações. E aí eu não estou falando nem só de dor, né? Mas de repente, quando a gente está num dia que não está muito bem, num dia que, sei lá, alguma coisa aconteceu, a gente fica muito mais suscetível a estar com uma irritabilidade mais alta. Né? Então, para perceber dor é a mesma coisa. Só que isso não quer dizer que a dor não seja real. Né? Ela só pode, como a gente falou dos alarmes de incêndio, pode acontecer no nosso cérebro, aquele botãozinho tá um pouquinho mais sensível e ao invés dele a ser acionado numa intensidade de dor, numa intensidade né, de tolerância de um incêndio, aquele botãozinho ele tá acionando numa vela de bolo de aniversário. Né? Mas isso não quer dizer que a pessoa está inventando ou não está sentindo. Ela está sentindo, de fato, uma dor muito, muito, muito forte. E aí, pode falar. Não, uma coisa que eu acho, assim, eu sempre falo muito a respeito dessa questão de dor psicológica, porque eu acho que realmente, quando se fala dor psicológica, se cria uma ideia como se a dor não fosse real, né? E na verdade, gente, toda dor é psicológica, né? É impossível a gente separar dor e emoção, né? Se você bater o dedinho assim na porta, você vai ficar irritado, você vai ficar chateado, né? E isso acontece por um motivo fisiológico mesmo. Como é que funciona a interpretação de dor, né? A gente tem, então, um estímulo. Então, assim, por exemplo, eu tô sendo tocada, né? A gente tem um estímulo, então essas fibras que eu tenho na pele, que são as fibras delta, principalmente, elas vão perceber esse estímulo doloroso e vão levar até a medula, aqui na parte de trás da coluna. Dali, esse estímulo, ele vai ser levado direto para o córtex somatosensorial, que é essa parte que a gente está falando, da parte frontal ali, né? Na parte do cérebro. E é ali que ele vai ser interpretado.
para ser interpretado esse estímulo doloroso, a gente vai levar em consideração as experiências prévias que o paciente tem com dor e a gente vai levar em consideração a gente vai interpretar isso na mesma área onde a gente tem essa questão da interpretação de ansiedade, de dor, né? Então, assim, quando a gente fala da dor chegando no nosso cérebro, ela está sendo interpretada com algum sentimento junto. Ela nunca vai ser dissociada, porque a área da interpretação é a mesma área da questão emocional. Então é impossível, eu digo assim, para mim não existe assim dor psicológica, porque na verdade todas as dores são psicológicas, porque todas acarretam um sentimento decorrente daquilo, né? Então eu costumo explicar isso assim para os pacientes. Tudo, na verdade, se a gente for pensar, tudo que a gente vive é psicológico, porque a gente dá uma interpretação que é emocional. Quer fazer um teste? Lembra de alguma passagem da tua vida, lembra de alguma coisa que aconteceu quando você tinha, sei lá, 15 anos. A memória que veio aí para você, ela tá carregada de emoção. Porque é a forma que a gente tem de ver o mundo, né? Não tem como não ser isso. E aí, de repente, você vai me perguntar, então por que veio, que criou essa questão de que é dor emocional, dor emocional? É porque no passado, e aí eu tô falando de 30, 40, 50 anos para trás, a gente não tinha um avanço da ciência tão grande, da neurociência, eu tô falando da parte da psicologia, tá? Não tô entrando na parte da medicina. Mas da neurociência não tinha um conhecimento tão grande, nem por técnicas, por ferramentas, por tecnologia disponível, para a gente conhecer a fundo processos do cérebro. Então, isso tudo é muito recente. E aí a gente vai, a ciência, graças a Deus, ela vai se atualizando, né? E a gente vai conseguindo ver algumas coisas. Então, com toda a tranquilidade do mundo, a gente, né, a Bruna e eu, a gente fala, tudo é fisiológico, tudo é cerebral, né? Não existe uma entidade, mente, que fica lá não sei onde. Não, tudo são processos neuroquímicos que nem por isso, nem por serem processos neuroquímicos, perdem a magia que é. Né? Não é porque a gente está conseguindo entender. Mas, tornando isso mais palpável, a gente pode dizer, isso é o que torna possível também que tratamentos multidisciplinares ajudem a gente a gerenciar a dor, né? E aí eu acho que um outro ponto que é importante dizer, entrando nessa parte também das emoções, é que a dor, por ser um estímulo que é interpretado no nosso corpo como uma ameaça, ele é um estressor também, né? E aí, quando a gente está falando que o nosso corpo, nós, seres humanos, fomos selecionados para preservar a nossa sobrevivência, esse é o instinto de sobrevivência, o nosso corpo tem um radarzinho para procurar duas coisas. Ameaça, para nos manter a salvo, e graças a Deus, prazer, porque a gente também tem que ter esse outro equilíbrio. Só que, como você falou, né, numa situação em que ele está interpretando que é ameaça, seja uma ameaça real ou não, né, porque às vezes está amplificado, o foco qual é? É sentir prazer? Não, é sobreviver, eu tenho que dar um jeito de me manter seguro nisso. E aí é por isso que em muitos contextos o foco principal não é sentir prazer. Então, baixa a sensação de prazer, que aí dá aquela anedonia, fadiga, coisas que, né, vamos nos manter mais reclusos, vamos nos manter mais quietinhos, porque tá parecendo que é ameaçador ir para o mundo. Né? Tentando explicar aqui por um viés também da psicologia o porquê que nos contextos de dor a gente vê a ansiedade, que é para a gente se proteger, eu tenho que fazer alguma coisa, e o humor mais deprimido, que a gente chama, né? A gente ficar uma coisa mais baixa também. Perfeito, é isso mesmo, assim, né? Tem toda essa correlação que a gente estava falando. E então, assim, se a gente consegue entender, uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre falo para os pacientes, se a gente consegue entender que a interpretação de dor, ela é feita nesse córtex somatosensorial, que pega todas as memórias que a gente tem. Na verdade, quando a gente fala em dor, é uma experiência muito negativa para a pessoa. E quando ele chega a essa sensação de dor no cérebro, no córtex somatosensorial, o nosso cérebro vai buscar as piores experiências que a gente já teve. Então, assim, todos os traumas prévios, né? Tudo aquilo, o que é dor para mim, sabe? A coisa mais dolorosa que eu tive foi um abuso que eu tive na infância. Então, aquela
questão toda prévia, aquele background, aquilo tudo que eu tenho de conhecimento, de sofrimento, ele vai ser levado em consideração na hora de eu interpretar a dor. E é por isso que a gente diz que cada dor é única. Às vezes os pacientes me falam assim, bah, como eu queria que o meu marido entendesse a minha dor, ou como eu queria que a minha mãe entendesse a minha dor. E aí eu digo assim, com toda tranquilidade, assim, impossível. Não tem como ninguém entender plenamente a dor. A gente pode tentar, né, ter uma empatia, tudo, mas saber exatamente como é o sofrimento do outro, a gente não consegue. E é por isso também que a gente não pode julgar o sofrimento do outro. Porque a percepção, ela é única, porque ela é baseada também em experiências prévias que são únicas daquela pessoa. Então, na verdade, assim, cada dor é única, a gente não pode julgar e cada dor vai levar em consideração essas experiências prévias que o paciente tem com relação à dor. E isso também vai amplificar mais ainda, né? Exato. Esse é um ponto importante também, que é uma dor que chega muito aqui no consultório, né, na questão do entendimento dos familiares. É legal quando a gente está, né, você falou que a dor tem a ver com percepção, ela é uma experiência, ela leva em conta isso, né, a questão da memória, quais foram as experiências anteriores, a memória, por que isso, né, por que o corpo vai pensar, vai lembrar das piores coisas? Porque ele quer manter você seguro. Então, se eu penso, e aí tem tudo a ver com ansiedade, né, se eu me preparar para o pior, né? A chance é maior de eu me manter a salvo. E aí isso gera também na gente uma expectativa. E a expectativa faz com que a gente fique mais ou menos tenso com aquilo, né? E aí a gente pode pensar em expectativa de qualquer coisa, né? Se eu tenho uma memória anterior de um restaurante que foi ruim, que eu fui, a minha expectativa, se eu for de novo naquele restaurante, pô, fulana convidou de novo para aquele lugar, nossa, a minha expectativa já vai ser qual? Né? Isso tem a ver com a nossa postura diante daquilo. Essa postura, você já vai chegar lá meio cabreiro, né? O garçom já não me tratou muito bem. Aí, né? Se você experienciar de novo, se você se colocar, nossa, eu já vou preparado, eu já vou fazer uma boquinha antes, porque eu sei que lá demora, pronto, né? Mas é possível que, de repente, numa situação, de novo, nesse mesmo restaurante, aquilo mude, né? Não seja tão ruim. Pô, mudou o gerente, ficou melhor. Então, isso é um ponto interessante quando a gente fala no consultório de que, por mais que a minha memória seja ruim, mas para algumas questões do tratamento é importante que eu vá experienciando de novo. Isso a gente vai trabalhando muito com os pacientes. A TCC ela é muito prática. Então, a gente vai trabalhando muito com os pacientes. E, às vezes, isso tem a ver também com conversar com a família. Né? Porque um outro ponto que influencia na nossa experiência de dor, então, memória, a expectativa e o ambiente. Né? O ambiente onde eu estou, ele pode estar mais ou menos favorável para aquela minha nova ou continuação da experiência que eu estou tendo. Né? E aí, eu gosto de alinhar uma expectativa com os pacientes, que é, na TCC a gente trabalha habilidades sociais, e uma das habilidades é comunicação, especialmente assertividade. Para a gente não ir nem numa questão passiva, nem numa questão agressiva, porque isso não ajuda, para a gente ter uma questão assertiva. Assertividade é você falar o que você tem que ser falado dentro de um limite, respeitando o outro. Mas, antes da gente falar para o outro, a gente precisa entender como é que é para a gente. E aí, né, é visto muito com esses pacientes, o que são, hoje é muito comumente falado, né, os gatilhos. O que desencadeia? Quais são os contextos onde aquilo fica pior? Né? E aí, contextos estressantes também. Tem vários estudos, né, mostrando o quanto que em momentos mais estressantes a gente fica mais sensível, porque, claro, o estresse significa que eu estou de alguma forma ameaçado. E se eu estou ameaçado, eu estou mais ansioso. E se eu estou mais ansioso, aquele ciclo que a Bruna falou no iniciozinho, né, eu já estou com uma tensão ali. E isso é importante a gente trabalhar com os pacientes. Então, quando o que desencadeia, em que situações. Eu tenho uma ferramenta que eu uso muito com eles, que é o diário emocional, para a gente poder aprender mais. Quais as emoções que eu tenho que me favorecem ou que me dificultam. Quando que aquele ambiente com aquele familiar acaba me machucando não, me atrapalhando mais ou me ajudando mais, contribuindo
para eu ficar mais tranquilo, para ajudar a gerenciadora. Então, nesse passo de conversar com a família, conversar com os amigos, fazer esse entendimento, o passo principal é isso. A gente precisa trabalhar um entendimento de quem se é, da sua dor, porque bem como você falou, toda dor é única. A gente fala muito, né? A mesma água que amolece a batata endurece o ovo. Tudo vai depender da pessoa, né? Para algumas pessoas, certas falas, certos gestos, não tem problema nenhum. Para outros, isso já machuca. Então, isso é importante, é um ponto fundamental que a gente trabalha, que é o autoconhecimento de fato, né? O autoconhecimento da sua dor e do que é o contexto da sua dor, né? Porque tem gente que tem uma questão de dor e vai ter que ter um tipo de tratamento, vai ter que mudar a alimentação, não vai ter que mudar a alimentação, dependendo da família, o quanto isso vai impactar, mas eu preciso mostrar para o outro, e aí para eu falar para o outro da importância de, sei lá, parar de comer glúten naquela casa, eu preciso saber o que o glúten faz comigo, né, no meu organismo. Então, esse é um ponto importante, que é conhecer-se primeiro para poder comunicar. Perfeito, assim. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E isso a gente trabalha bastante também no consultório, assim, o paciente saber bem isso, os seus gatilhos, né? E entender que existem muitos gatilhos que vão ser emocionais, né? Então, porque às vezes a gente tá tão envolto naquilo da dor que a gente não consegue perceber, a gente não consegue identificar, né? Então, assim, é importante a gente parar para ver assim, às vezes eu converso com o paciente e diz assim, daí eu tá uma semana que eu tô com uma crise, eu tô muito ruim. Tá, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, mas assim, uma semana antes, como é que foi? Me conta. Esses dias uma paciente melhor assim, o meu gatinho ficou doente. E ele é muito importante pra mim. E aí, depois eu tive uma crise, né? Então, assim, era aquilo. Ou às vezes, o fulano do meu trabalho comentou que eu não sou mais o que eu era antigamente, que eu tô sendo um estorvo, ou comentou alguma coisa assim que me deixou magoada. E aí eu tive a crise. Então, isso é muito interessante, assim, a gente observar isso, né? E aí o Diário da Dor, que é isso agora que comentaram aqui também, né? Que a Poliana fala que é uma ferramenta excelente. Inclusive, assim, a gente tem um presente para dar para quem está aqui na live com a gente. A Dani gentilmente cedeu, né, o instrumento dela do Diário da Dor e a gente vai disponibilizar aqui no final da live, né? Eu vou passar para vocês o linkzinho para ter acesso a esse Diário da Dor, que é isso, a gente se perceber, né? As suas emoções de acordo com aquilo que acontece e linkar isso como um gatilho para essa questão da dor mesmo, né? E falando um pouquinho desses gatilhos, Dani, eu quero te perguntar, e já entrando nesse contexto das emoções, assim, o que o estresse tem a ver com isso tudo, né? A gente fala muito estresse, mas o que o estresse tem a ver com a dor? Poliana que falou aqui, aproveitando, a Poliana é fisioterapeuta, gaúcha também, né? Porque eu sou gaúcha também, mas moro no Rio, e a Bruna como é gaúcha, mas eu já vi que tem gente de tudo que é lugar aqui, né? Tem gente de Niterói, tem gente do Rio de Janeiro, de várias cidades. Mas você perguntou a respeito do estresse, né? O que o estresse tem a ver? Eu gosto de falar muito na sessão, e eu sempre apresento, quem é meu paciente já sabe, isso aqui eu brinco que é um botão. A gente tem os nossos botões, e são esses gatilhos. E imagina que os nossos botões, eles guardam as memórias que a Bruna falou, né? Porque a memória é um instrumento para nos manter a salvo, segundo a nossa evolução. Então, os nossos botões estão cheios de informações. E aí, quando a gente está lá vivendo, né? O chefe que diz que a gente não está rendendo, o gatinho que ficou doente, imagina que, né, a gente tem esses botões. É como esse botão está muito sensível, esse botão aciona. E aí vem as nossas emoções, né? De repente aciona uma tristeza, uma angústia, uma insegurança, né? Quando o chefe fala alguma coisa, um medo do gatinho falecer, enfim. E a gente, quando vem a emoção, a gente pensa certas coisas. Nossa, será que meu gatinho vai falecer? Nossa, o que eu posso fazer? Será que eu fiz alguma coisa de errado com ele? Nossa, será que eu vou ser demitida, já que meu chefe não está, né, gostando mais do meu trabalho? E aí isso faz com que a gente se comporte de determinada forma, né? Isso está tudo encadeado e muitas vezes
sem a gente ter aqui na nossa consciência, né? Vai acontecendo porque é instinto puro, sempre pensando em sobrevivência. Aí, imagina que situações mais perigosas, situações mais tensas, situações que a gente interpreta como ameaçadoras, mais caóticas, vão fazer com que a gente esteja, se sinta mais ou menos vulnerável. Né? Isso a gente está falando que é o estresse. Estresse é quando algo fora do normal acontece e causa aquele desequilíbrio, né? A homeostase é o equilíbrio, a alostase é o desequilíbrio. E faz com que a gente tenha necessidade de reagir de uma determinada forma. Só que as informações que estão aqui, que geraram as emoções que eu falei, e que geraram aqueles pensamentos, eles podem fazer com que a gente reaja de uma forma mais ou menos intensa, mais ou menos tensa. Isso tudo mexe com a gente. Então, o estresse é um desequilíbrio que faz com que a gente sinta um grau de ameaça maior e que mostra pra gente, traz aquele sinal de perigo. Perigo grande, você tá muito vulnerável, você tem que fazer alguma coisa. E aí vai entrar um lado muito subjetivo de cada pessoa, porque cada pessoa vai reagir de uma determinada forma. Na psicologia, o que a gente fala é que a gente tem 3 formas de enfrentar situações. Ou é lutando, então é indo com muita força em cima daquela situação, ou é fugindo, né, evitando, então meio que vou me retirar, vou ser mais passivo, ou é paralisando, congelamento. Sabe bichinho, quando tá se sentindo ameaçado, ele fica só mexendo os olhinhos? Que é quando a gente não vou fazer nada, eu vou ficar aqui parado. Essas 3 formas de enfrentamento, dependendo da pessoa e dependendo da intensidade de ameaça que ela está interpretando, num contexto de dor, podem fazer com que a pessoa sinta mais ou menos dor. Então, assim, é muito corriqueiro ver pessoas que percebem o seguinte: não, mas se eu tô me sentindo ameaçada, não importa se eu tô com dor ou não, eu preciso dar conta. Agora eu vou mostrar pro meu chefe e eu vou render 3 vezes mais. Independente da dor que eu sinto. Né? Isso até eu vejo muito em pacientes com fibromialgia. Né? Claro, gente, falando, não são todos, a gente nunca vai generalizar, mas é muito comum a gente ver. E isso piora ou melhora o quadro de dor? Né? Num contexto de dor, muitas vezes pode piorar. Né? Aí, quando a gente vai falar, por exemplo, do quadro de evitação, eu vejo muito também quando é recomendado exercício físico, ou o pessoal da fisioterapia vai ver, né? Determinadas dores, a gente sabe que o padrão ouro é exercício físico para o alívio das dores, né? Junto com outros, com determinados medicamentos, ou com determinadas manobras, ou, enfim, coisas da fisioterapia. Mas, muitas vezes, eu tenho uma memória anterior, ou o botãozinho aqui, que, poxa, mas será que eu me mexer? Essa dor começou porque, de repente, eu estava correndo, problema na coluna. Como assim agora eu vou fazer exercício? Mas é um outro tipo de exercício. E aí entra aquele modo de enfrentamento de evitação. Porque a informação, a crença da pessoa é que, de repente, se ela se mexer, ela vai piorar aquela dor. Então, isso tudo também é trabalhado na nossa, né, no trabalho que a gente faz conjunto entre os profissionais. E é bem isso aí, essa questão do exercício a gente vê bastante, né? Que é a questão da evitação e é um perigo até no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma dor num braço ali, né? Eu sei que eu tenho dor e assim, antes mesmo de eu ter dor, eu tenho medo de mexer. E aí eu contraio mais. E aí eu contraio mais e a dor aumenta. E aí eu paro de mexer e aí aquele músculo ele começa a atrofiar. E aí eu começo a ter outros problemas decorrentes desse medo de movimentação ali, né? Então, realmente, isso acaba amplificando ainda mais. E isso do estresse também é super interessante, porque a gente sabe que o estresse está relacionado, né, à liberação do cortisol, que é um hormônio que é super importante nessa questão do estresse e que está responsável tanto pela questão do aumento da taquicardia, ansiedade e até de contração muscular. Por que quando a gente fica mais estressado, sem querer, a gente já se contrai, né? Assim, tô com algum problema, me incomodei, na hora já começa a me doer a cervical, começa a me doer a cabeça, né? Porque realmente esse hormônio do cortisol está relacionado a várias alterações no nosso corpo que também vão amplificar ainda mais. Então, o estresse, ele é super deletério, né? Para quem tem
dor crônica. E digo mais, uma das nossas telespectadoras, o pessoal que está assistindo, ele comentou que, né, tem artrite reumatoide, por exemplo, junto com dor crônica, doenças inflamatórias como lúpus, artrite reumatoide, né? A gente sabe que o cortisol também é um fator inflamatório. Então, inflama mais naqueles pacientes que têm mais cortisol e temos mais cortisol quando estamos mais estressados. Então, tem tudo a ver, né? Exato. O cortisol, ele é um alarme, né, de que tem alguma coisa errada. E aí, olha que interessante, né? É um alarme que tem alguma coisa errada, coloca o nosso corpo mais tenso, faz a taquicardia. Isso, quando ele dispara e chega aqui, essa cartinha de tipo, gente, ó, tem perigo, vem a ansiedade, preciso me proteger. E aí, por que que dá taquicardia? Por que que a respiração fica mais ofegante? Né? Para preparar o corpo para luta ou fuga. Tudo tá sincronizado, né? Para o nosso organismo se defender, se fazer essa parte da sobrevivência. Perfeito, Bruna. E aí eu já vou entrar na pergunta aqui que a Aline nos mandou, que como que uma crise de ansiedade pode virar uma crise de fibromialgia. E aí eu já quero te perguntar também junto com isso, assim, onde é que entra a ansiedade e a depressão nisso tudo das dores crônicas? Nesse aspecto da pergunta da Aline, é importante a gente falar de uma coisa, e aí falando da subjetividade de cada pessoa, né? Não quer dizer que todo mundo que tem ansiedade, na verdade, assim, todos nós temos ansiedade, porque ela foi, né, selecionada para nossa sobrevivência. Então, nós somos descendentes dos nossos priminhos, né, homens das cavernas, que eram mais ansiosos. Então, todos nós temos o botãozinho da ansiedade. A questão é quando ela está muito mais sensível, quando nós já somos mais sensíveis a isso. Né? E tem estudos bem interessantes falando, por exemplo, de pessoas que são descendentes de judeus que ficaram em campos de concentração, eles são mais ansiosos, eles trazem essa sensibilidade maior desse trauma da ancestralidade, né? Porque isso é epigenética, tem certas coisas que são passadas para próximas gerações, então se sabe. Mas é importante dizer, não, com o ser humano, nada é algo determinante, né? Eu digo que é como se fosse um bolo, precisa ter, não se faz fibromialgia só com ansiedade, só com, não sei qual foi a outra pergunta que veio ali da Aline, né? Só com depressão, só com ansiedade. A gente precisa ter os aspectos, né, que é o biopsicossocial, aspectos genéticos, e eu gosto de falar que a genética é um interruptor, ela não é determinante, ela pode ou não ligar, de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto, a gente vai ver, a Bruna já citou também, né? Também se sabe, crianças que viveram, né, uma infância com muitos traumas, podem desenvolver, né? A gente sabe que isso é um contexto para predisposição da fibromialgia, por exemplo, que foi a pergunta da Aline. Mas não quer dizer, então, eu sou mais ansioso, eu tive muito trauma de infância, então é sinal de que eu vou ter? Não. Vai ter que ser essa soma de bolo. Não se faz bolo só com fermento, nem só com farinha. A gente precisa do fermento, da farinha, do chocolate, bater, botar no forno e ter a temperatura certa, no tempo certo, para poder fazer. Mas uma coisa que a gente vai falar que contribui muito em relação à ansiedade e à depressão, tem a ver com o cortisol. Tem a ver com esses processos inflamatórios que num organismo com outras condições vai fazer esse bolo. E aí a gente pode estar falando também de alimentação, de hábitos, né, saudáveis ou não, que é, por exemplo, a questão de exercício físico, a questão da interpretação. Eu falo que a nossa interpretação, as nossas crenças são a lente dos nossos óculos, né? Como eu interpreto determinadas situações. Mas a questão do excesso de cortisol no corpo é um dos fatores que contribui bastante. Mas não é só o único fator. Acho que é importante frisar isso. Ótimo, e assim, com isso que tu falou a respeito das crenças, isso tem realmente vários estudos que dados. Opa, peraí, opa.
Peraí, que eu vou ter que ligar aqui. Mas tem determinados comportamentos, por exemplo, pessoas que se cobram muito, né? Que se exigem muito, que estão também mais propensas a ter dor crônica, né? E todo mundo que tem dor crônica vai ter depressão e ansiedade? Como é que funciona isso? Então, falando da depressão e de ansiedade, né? Mas pegando esse ponto, não, nem todo mundo que tem dor crônica vai ter depressão e ansiedade, assim como nem todo mundo que tem depressão e ansiedade vai ter dor crônica. Isso o que a gente precisa entender isso, né? Precisa ter todo um contexto que favoreça a isso. Né? É um ponto importante para a gente frisar. Mas, Bruna, só falando nisso, né? Pessoas que se preocupam muito normalmente acabam tendo dor crônica. Porque o que a preocupação faz, né? Como é que uma pessoa muito preocupada, né? Como é que a gente tende a ser, né? Uma pessoa que se cobra demais, ela fica mais ou menos tensa, ela fica mais ou menos alerta. E se eu fico mais ou menos alerta, o que eu estou disparando em termos de neuroquímica no meu organismo? Né? Como é que vai estar a minha alimentação? Como é que vai estar o meu sono? Né? Isso é um outro fator. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, tanto a depressão, do ponto de vista da psicologia, do que hoje se sabe dos estudos de psicologia, a respeito de depressão e de ansiedade, é que tem fatores genéticos nos dois transtornos, tá? E eu tô falando em termos de transtorno, né, que aí é um quadro mais específico, que tem determinados critérios, e aí tem que atender, né, determinados critérios. Por exemplo, a gente tem vários tipos de depressão. O transtorno depressivo maior, que é um dos tipos que a gente tem, ele precisa, para atender, precisa atender 5 critérios para ter. E às vezes eu tenho só um critério, que é só a minha baixa de energia, ou é só um humor mais baixo. Não quer dizer que eu tenha depressão. Mas o que a gente sabe é que para os transtornos, tem fatores genéticos que já têm essa predisposição, isso contribui, assim como esses outros contextos ambientais que influenciam no contexto. Mas o que a gente sabe também é que são formas que o nosso corpo encontrou, que a nossa espécie encontrou, para de alguma forma nos manter seguro. Né? A ansiedade é per se alarme de tem uma emergência aí, então eu tenho que me preparar, a ansiedade tem a ver com isso, né? E o que acontecer, a gente catastrofiza, amplifica para a gente se preparar, porque em tese a gente se sente mais seguro. E a depressão também hoje é vista como uma forma que o organismo encontrou, existe uma teoria que fala disso, para nos manter mais recluso, mais quietinho, porque ele entendeu, ele está interpretando que talvez nos manter mais quieto, com uma baixa de energia, sem sentir tanto prazer, fico lá na caverna hibernando. Eu tenho um teórico que fala muito isso, que ele fala assim, imagina que é um urso hibernando no inverno, porque antes era perigoso. Os sintomas da depressão, com esses teóricos, é o Robert Leahy, que ele estuda, ele fala isso, os sintomas da depressão é muito parecido com o de um urso hibernando. Né? Um seu mamífero. Então, assim, a espécie humana, ela também nós somos primatas, né? Então, é uma das teorias que fala sobre isso, que tem a ver com uma proteção. Só que às vezes, num grau que está disfuncional, que está desajustado e que, claro, não está sendo legal para a gente. Porque a gente sabe que, por exemplo, em alguns graus da depressão, depressões mais graves, o paciente não sai da cama, não toma banho. E a gente sabe que isso não é funcional, né? Ele não consegue, gente. Não é que ele não quer, ele não tem energia suficiente para levantar da cama e escovar dente. E aí a gente sabe que isso não é funcional. Então, é uma das coisas que, inclusive, a gente trabalha na terapia, né? O mínimo de coisa que você pode fazer. E, às vezes, por exemplo, é levantar da cama e escovar os dentes. Né? Mas o que a gente sabe hoje depressão tem fatores genéticos, o ambiente influencia, o contexto influencia, mas depressão e ansiedade são alarmes de proteção do nosso corpo. Isso é muito importante, né? E a gente entender que, na verdade, assim, quando a gente fala em emoção, toda dor envolve uma emoção. Então, toda dor vai gerar, né, um sentimento ou de ansiedade, né, ou de estresse, ou de reclusão, né? Mas nem sempre todo mundo que sente isso vai ter um diagnóstico, né? Que o diagnóstico é como se fosse uma escala de cinzas, assim, né? Que envolve emoção, dor e emoção se envolvem, a gente não tem dúvida, isso é sempre, que é aquilo que a gente falou até agora. Mas alguns desses pacientes vão ter realmente o diagnóstico, né, de ansiedade e depressão, que daí é isso que a Dani tá falando, que é, então, critérios que a gente vai gerar
para ter esse diagnóstico junto, né? Então, nem todo mundo que tem dor crônica vai ter ansiedade e depressão, mas todo mundo que tem dor crônica vai ter esse aspecto emocional envolvido, sim, né? E se aproximando assim já para o final, né, Dani, eu queria te perguntar assim, tá, a gente conversou um monte sobre essa questão das emoções e o quanto isso afeta, né, as dores, mas como é que a gente pode gerenciar essas emoções para que a gente consiga melhorar as dores, né? De que forma a gente pode trabalhar para que isso fique ao nosso favor e que a gente tenha menos dor. Bruna, já vou responder a questão do gerenciamento, mas só para aproveitar, essa questão que você falou, né, de nem todo mundo tem um diagnóstico, e de fato, um dos mitos que se tem por aí é que quem faz terapia é porque tem diagnóstico. Não necessariamente de ansiedade, de depressão, de transtorno de personalidade. Não necessariamente. Né? Eu arrisco dizer que metade, pelo menos metade, para não arriscar errado, mas pelo menos metade dos meus pacientes não tem um diagnóstico. Né? Não tem transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno de personalidade. Não tem. Pelo menos metade, eu ia dizer a maioria, mas talvez, né? Vou botar numa coisa mais conservadora. Então, nem todo mundo tem diagnóstico. O que acontece é que, às vezes, a gente tem sintomas, porque os sintomas são algo muito corriqueiro do dia a dia. Né? Quem é que nunca sentiu uma taquicardia? Né? Mas para eu ser diagnosticado com transtorno de ansiedade, eu tenho que sentir intensidade de taquicardia, eu tenho que sentir mais outras questões, eu tenho que ter outros tipos de pensamento, eu tenho que ter, durante um certo tempo, eu tenho que ter os vários ingredientes do bolo. Assim como na depressão, por um período específico, etc. E tal. Mas, pegando o que você falou do gerenciamento, o gerenciamento, ele, assim como a dor é individual, as estratégias para a gente gerenciar a dor vão ser de acordo com cada paciente, né? Com a subjetividade de cada paciente, com o contexto de cada paciente. Mas o que a gente já sabe e que é comum a todos, e a gente trabalha muito isso na TCC, que é a gente ativar o córtex pré-frontal, né? Para a gente poder ter uma interpretação melhor, mais verdadeira, digamos assim, dos gatilhos de cada pessoa, da percepção que aquela pessoa está dando para aquela para aquele seu evento, para aquela sua situação que ela está vivendo. E aí a gente vai fazer isso de diversas técnicas. Uma delas que eu gosto muito, e aí é algo que eu sugiro, né, as pessoas podem fazer, e que é também padrão ouro para ajudar no tratamento de dor crônica, é a atenção plena, a prática do mindfulness, que é uma postura. As pessoas falam muito, não sei se, né, se você já viu isso, mas assim, as pessoas falam muito do mindfulness como algo que é uma meditação. E aí isso às vezes meio que afasta algumas pessoas. E eu gosto de dizer que não é bem isso, ou melhor, não é só isso. Ela é uma postura, e é uma postura da gente estar no presente, sem julgamento, atento ao que está acontecendo agora. Então, a gente pode praticar mindfulness nesse momento. Desde o momento em que eu digo para vocês, percebe como é que você está agora. O que você está sentindo. Toma consciência sem julgar. Se tem alguma tensão aí no teu corpo, se tem alguma dor, se tem algum pensamento que está passando, porque a nossa mente é tagarela, tá, gente? Ela não para de falar. Em mentes ansiosas, ela é mais ainda. Percebe se está passando algum pensamento por aí, mas não embarca no pensamento. Eu gosto de dizer que pensamento é tipo trem. A gente está lá na estação, o trem passa, mas a gente não entra nele. É só você perceber. Isso é estar em postura de atenção plena. E quanto mais a gente treina estar agora, consciente do presente, sem julgar, mais a gente está ativando essa parte. Imagina que essa parte agora do teu cérebro, os neurônios estão lá piscando, trocando energia pra caramba. E mais a gente ativa isso. E quando a gente começa a sentir dor, isso facilita da gente perceber assim, que dor é essa que eu tô sentindo? Qual é a intensidade que eu tô? Por que será que aconteceu isso? O que está acontecendo? Sem julgar. Eu só tô percebendo. Uma prática e isso é treino, gente. Uma prática que eu gosto de dizer para os pacientes é tomar banho em atenção plena.
né? Porque banho é aquele momento do dia em que a mente viaja. Esteja consciente. Então, hoje, se vocês forem tomar um banhozinho, percebam a temperatura da água, tomem consciência do cheiro do sabonete. Se for lavar o cabelo, toma consciência da diferença do cheiro do sabonete para o cheiro do shampoo. Isso é postura, atenção plena. Por que que isso é uma das formas da gente gerenciar? Porque isso está ativando essa parte, né? A terapia, a TCC especialmente, ela vai trabalhar muito com a ativação do córtex pré-frontal. Então, a gente estar atento, a gente estar presente, a gente estar consciente. Eu gosto de dizer que a gente bota uma lente de aumento, uma lupa, em certas questões para a gente olhar e ter aquilo amplificado, olhar com mais detalhe, porque isso vai nos ajudar a gente a entender. Entender e construir a clareza a respeito de como o meu pensamento, quais são esses meus pensamentos, como que eles estão encadeados e desencadeiam certas emoções e como que eles impactam na minha forma de agir e reagir. Isso é uma das formas da gente gerenciar. E olha que interessante. Tu comentou isso e a Aline escreveu assim, ó, a dor é uma experiência individual demais. E isso torna difícil se entender e ser entendido. É muito frustrante e cansativo. É exatamente isso a importância, né, da gente fazer a terapia e ter esse conhecimento mesmo para a gente destrinchar isso que a Aline está falando que é tão complicado mesmo, né? É se entender, se perceber, entender quais são os seus gatilhos e de forma com que quando a gente se entende, a gente consegue expressar e fazer com que os outros nos entendam, né? Porque às vezes a gente pensa assim, uma pessoa da minha família, né, assim, um amigo não me entende. Mas muitas vezes nem a gente mesmo sabe o que está sentindo. Tá, e você está conseguindo falar e você está explicando para ele, tá claro isso, porque isso também, eu acho que são passos, né? Você se entender, perceber aquilo, para você poder comunicar o outro e comunicar do outro de uma forma que o outro entenda, né? Que é a subjetividade de cada um. Que às vezes uma coisa que parece para mim tá muito claro, para o outro não está, né? Exatamente, exatamente. Como que a gente vai avisar ou pedir para o outro, né, comunicar para o outro certas questões, se nem a gente sabe dizer, né? Fica muito mais difícil para o outro entender. Então, pegando um caso de alguém que tem dor crônica, que acordou mal, tentou levantar da cama, mal conseguiu, botou o pé no chão e estava doendo demais. Eu já tive um paciente com fibromialgia que ela dizia, Dani, às vezes botar o pé no chão para ir no banheiro, né, fazer xixi, é demais, é muito dolorido. Imagina se nesse dia imagina ela tem um filho, e aí o filho está demandando alguma coisa, só que ela está sem condições. E aí ela vai pedir ajuda pro marido, mas ela nem consegue expressar direito, né? A gente trabalha muito na terapia, por exemplo, e isso eu sei que na medicina também tem, né? A intensidade da dor. Olha, hoje eu tô com uma dor de 0 a 10, eu tô com uma dor 12. E eu tô me sentindo, por eu estar com essa dor, eu tô me sentindo triste, angustiada, porque semana passada eu já tive, então eu tô frustrada, porque essa era uma semana super difícil para mim no trabalho, e eu vou precisar entregar um negócio pro meu chefe, e eu não vou ter como dizer não. Marido, você tem, por favor, como levar o Júnior na escola? Talvez se a gente conseguir, primeiro, detectar isso tudo, né? Eu detectei emoção, eu detectei o que tá me estressando, eu detectei o que tá me deixando frustrado, o que tá fazendo com que eu precise, ainda que com dor, fazer algumas coisas, eu posso comunicar para ele. É diferente de dizer, poxa, você não me ajuda e eu tô cheia de dor e você nem leva o Júnior na escola. Né? Então, olha como esse trabalho prévio de botar a lupa, né? E aí a gente bota a lupa e pega um microfone e pode comunicar isso para as pessoas. Isso também faz parte do gerenciamento, né? É o entendimento. Perfeito, é isso. A gente sabe, tem vários estudos que mostraram que realmente a terapia cognitivo-comportamental ajuda a diminuir as dores, né? E não é só a questão de falar. Falar também ajuda, porque falar a respeito dos teus sentimentos, daquilo que tu sente, já faz as coisas ficarem mais claras e já te distensiona, né? Porque eu costumo dizer para os pacientes que, normalmente, quem tem dor crônica, um outro perfil que a gente vê bastante são os pacientes que guardam tudo para si, né? Até que um dia o copo transborda, né? Então, assim, falar é importante, a
terapia tem esse papel, mas também fazer toda essa modificação cerebral que a Dani está falando. Então, a gente está falando de tratamento e de alteração cerebral através do tratamento, né? Então, assim, aquela neuroplasticidade que eu falei lá no início, que é o que faz alguém que tem dor crônica, o cérebro se acostumar com a dor, a gente pode desfazer esse circuito, desfazer esse emaranhado, e a terapia cognitivo-comportamental ajuda nisso, né? Então, é super importante esse acompanhamento todo, né? Até para lidar com isso que a Dani estava falando, para lidar com as coisas do dia a dia, a incompreensão de familiares, né? A incompreensão das pessoas que estão em volta, né? Que muitas vezes vem também da ignorância mesmo deles, daquilo que está acontecendo com a gente acha que está claro e não está, enfim. Então, são várias coisas, assim, muito interessantes, né? Tem um estudo que mostrou que aplicaram um questionário nos pacientes com fibromialgia antes da sessão com o psicólogo e após, e aplicaram uma escala, né? Um instrumento para ver quanto que tinha de dor, e só o fato do antes e depois da terapia já acabou diminuindo um pouquinho a escala de dor naqueles pacientes. Então, isso é bem interessante. E a Inês estava comentando, então, aqui com a gente, que é preciso aprender a gerenciar isso tudo. Bem importante isso que a gente está falando. Vou tentar. É isso, assim. E é tentativa e erro, Inês. Porque, assim, não é mágica. Imagina que a gente está tentando desprogramar um jeito de pensar, como a Dani falou, lá das cavernas, uma ansiedade que vem desde os nossos ancestrais, né? Então, assim, é devagarzinho e a gente não vai acertar na primeira, mas a gente vai progredindo, né? E só o fato de estar aqui escutando isso já demonstra, né, um avanço, porque entender isso tudo que a gente está falando é o primeiro passo para depois a gente colocar isso tudo em prática, né? A Jandira está comentando aqui também que já me aconteceu de no dia do trabalho, tá tão ruim, um colega perguntar o que eu tenho, eu falo, olha, não sei nem explicar o que eu sinto nesse momento tão difícil. Como é difícil, né, a gente colocar em palavras, muitas vezes, tanta dor, né, Dani? Sim, sim. Muitas vezes tornar isso, transcrever isso para as palavras é difícil. A gente às vezes tenta fazer metáforas, né? Agora um ponto, Bruna, que é importante, assim, de fato não é mágica, né? E quando falam, né, do porquê que a TCC é padrão ouro, é justamente porque não é só esvaziar o copo. Esvaziar o copo é importante, né? Esvaziar o copo, que eu digo assim, que é falar, falar, falar. É importante porque está construindo sinapses. Enquanto a gente fala, a gente se escuta. Isso ajuda a gente a formar também um novo conhecimento, né? Isso é neuroplasticidade também, né? Essa modificação de como a gente está enxergando. Mas também tem uma questão ativa, né? Vocês não estão vendo, mas eu tenho um quadro aqui. Eu uso muito esse quadro aqui porque a gente vai formando estratégias, formando um conhecimento. E eu gosto de dizer que, como a gente trabalha muito essa parte aqui, do córtex pré-frontal, que é uma parte de avaliação, as emoções ficam... Imagina, pega no meu ouvido e vai lá pro meio. Lá na meiuca do cérebro, a gente está fazendo uma ponte, de fato. A gente está construindo... É neuroplasticidade. A gente está construindo uma ponte entre aqui e lá na meiuca do cérebro. A gente está construindo, e eu digo que neuroplasticidade é uma estrada que a gente constrói. Então, a gente está construindo essa estradinha para quê? Porque as emoções nascem lá no meio do cérebro. Então, a gente está construindo uma ponte, uma estradinha, ligando de uma outra forma as emoções, que fazem com que a gente reaja de uma forma muito instintiva, muito impulsiva, com essa parte aqui que avalia, que me ajuda a gerenciar. Porque se dor é uma experiência física, sensorial, né, e emocional, se eu estou avaliando, eu já estou conseguindo entender e baixar ou ajustar essa minha, por exemplo, ansiedade. Naturalmente, eu estou ajustando o sentimento que eu estou tendo em relação a isso, a nossa, né, o grau de dor que eu estou sentindo. Né? A mindfulness ajuda nisso. E essas outras atividades também ajudam nisso. Então, de fato, não é mágica. Isso tem ciência por trás e muitos estudos avaliando isso, né? Pra gente, nos ajudando no que ajuda mais do que atrapalha, né? A gente não quer fazer algo que atrapalhe, que amplifique aquilo, mas o que mais ajuda ao paciente gerenciar isso, né? Técnicas de respiração também. Para ansiedade, eu trabalho muito com técnicas de respiração. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live um outro dia, viu?
É verdade. Não, esse tema, e a gente ama, né? Se deixar, a gente vai até amanhã, mas a gente, assim, vamos se aproximando, agora já estamos finalizando, né? Já tá na hora. Queria, assim, comentar com vocês que isso que a gente, um desses instrumentos para ajudar a gerenciar a dor, então, é o Diário da Dor. A gente vai estar disponibilizando, a Dani fez o, né, a gentileza de ceder o instrumento que ela fez para os pacientes dela, do Diário da Dor. A gente vai disponibilizar aqui na sociedade, né? Então, no Instagram da Sociedade de Reumatologia, no Linktree, que é aquele link que fica lá em cima, embaixo do nome da sociedade, vocês podem clicar lá e vai abrir uma abinha onde vai ter Diário da Dor, então vocês podem ter acesso a esse material e poder usar. Dani, se tu quiser explicar um pouquinho só a respeito do Diário da Dor para o pessoal poder usar, enfim, entender um pouco dele. No cabeçalho dele tem a instrução, mas, né, aproveitando isso, ele vem com várias emoções, vários tipos de emoção, várias emoções, e a ideia é que, em algum momento do dia, a gente marque lá quais emoções a gente sentiu naquele dia. Então, de repente, vai ter lá angústia, ansiedade, alegria, raiva, tem um espacinho para escrever, porque de repente tem alguma emoção ali que não está escrita, né? Enfim, várias emoções, e o legal dele é porque já vem escrito. Então, você começa a ler, você começa a entender e pensar sobre o que é aquela emoção, né? E cada emoção é interpretada por uma pessoa, né? De repente eu vou falar raiva para mim é diferente de raiva para Bruna. O que desencadeia raiva em mim é diferente do que desencadeia raiva na Bruna. E aí embaixo tem duas perguntinhas que é justamente para isso, né? Você notou o que desencadeou essas emoções hoje? O que aconteceu hoje para podia ter sido dessa forma? Porque como eu falei, né? As emoções é o que dão o tom para as situações que a gente vivencia. Né? Então, ali vai ajudar vocês a perceber, entenderem mais sobre as emoções, entenderem o que vocês estavam sentindo, o que aconteceu naquele dia para linkar, né? E quando que desencadeiam determinadas emoções, que é para eu poder entender quando que aciona o meu botão e até para falar para os amigos, para o marido, para os filhos, quando que eles desencadeiam, quando eles apertam o nosso botão. Porque às vezes tem determinadas situações que apertam determinados botões. E aí é um trabalho duplo aqui, né? Que é eu falar pro familiar, né? Olha, quando você fala que eu sou uma inútil porque eu não presto para nada, eu sinto tais e tais emoções. Então, eu queria, né, te comunicar para pedir isso, que isso me afeta de determinada forma, pedir para você falar de um outro jeito comigo. Às vezes, claro que eu usei dois termos bem pejorativos, né? Mas às vezes o outro fala assim, você tá sempre com dor. Poxa, quando você fala que eu tô sempre com dor, faz com que eu me sinta de determinada forma, faz com que eu pense determinadas coisas. Eu queria que você entendesse que é XPTO, dararararará. E aí a gente consegue estabelecer uma comunicação para o outro também nos ajudar a não apertar o nosso botãozinho. E também, claro, a gente consegue perceber também quais situações que nem sempre a gente controla são mais propensas aos nossos botões se apertarem sozinhos, né? Por exemplo, o chefe. Né? E aí faz com que a gente também, vocês possam estabelecer que estratégias vocês vão adotar para que nessas situações que não tem como fugir, vocês se blindarem um pouco mais, né? Eu digo que é botar um escudozinho. Isso a gente vê muito também em terapia, umas estratégias. Mas, Bruna, eu queria pedir licença também para sugerir alguns livros para aqueles pacientes que estão aqui, para aquelas pessoas que estão aqui assistindo e que gostam de ler. Um dos livros, ele fala especificamente, ele vai falar muito para fibromialgia, mas ele também fala de outras síndromes dolorosas, e ele é muito, uma linguagem muito acessível, escrito por um médico, que é A Ciência da Dor, tá? Do Pedro Mingue Azevedo. Ele é um livro bem bacana para entender sobre a parte fisiológica, para entendedor, e eu acho que é interessante porque ele coloca em cada capítulo se aquele capítulo é para leigo ou é para público técnico. Então, se é para leigo, ele diz, você nem precisa ler. Você que é leigo, aqui tem informação nesse capítulo que você não precisa ler, que é muito técnico. Isso aqui por quê? Porque ajuda né, a educação em dor ajuda a entender para eu poder conhecer mais os meus gatilhos e comunicar para os outros também. Né? O entendimento ajuda a gente a gerenciar. E aí, 2 livros que são de psicologia, mas também para público leigo, que eu chamo, né? Que é o Livre de Ansiedade
Vou deixar aqui para o povo printar, tá? Do Robert Leahy. Esse livro, os 3 primeiros capítulos dele, eu acho que são ótimos para a gente entender a ansiedade. Na medida em que a gente entende, automaticamente a gente já consegue olhar para a ansiedade de uma outra forma. E isso vai ajudar no gerenciamento. E do mesmo autor, esse livro é maravilhoso, ele tem muitos exercícios, tá? Muitos exercícios que a gente faz parecido na terapia, que é o não acredite em tudo o que você sente, que é também do Robert Leahy. E aí ele tem vários exercícios, parecidos até com o Diário das Emoções, para a pessoa ir lendo e fazendo, e isso ajuda muito a entender os seus pensamentos, entender suas emoções, entender seus gatilhos. É isso. Perfeito. Assim, Dani, sem palavras para te agradecer. Aqui o pessoal comentando, então, a Denise falando que estava com tanta dor, mas só de ouvir você já me deu um alívio. Eu fico muito feliz. A gente fica muito feliz de saber disso. E o melhor ainda é reler isso, ler os livros, usar o diário da emoção e usar isso no dia a dia também para diminuir as dores, né? E a Daiane comentou, só sabe da dor quem sente. E é isso tudo que a gente estava falando, realmente, que a dor é uma experiência única, né? Então, realmente é complicado, a gente sabe que é difícil, por isso que é tão importante esses espaços aqui de diálogo. Eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui que nos acompanhou firme e forte até o final. Dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, enfim. Agradecer a Dani, que sempre é maravilhosa, né? Nos trouxe muita informação. Assim, de verdade, muito obrigada por estar aqui. E dizer que a live também vai ficar gravada no feed para quem quiser rever, enfim, eu vou colocar no feed também o linkzinho do Diário das Emoções, mas ele tá no Linktree ali, como eu falei antes. Dani, pode se despedir. Ana, obrigada a você, né? Sempre parceira, mais uma vez parceira, é sempre uma honra estar contigo, aprendo muito, a gente troca muito e isso, aprendo nos teus vídeos, aprendo com as nossas trocas que a gente tem. É uma honra estar aqui, é uma honra estar junto com a Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, ajudando aos nossos conterrâneos gaúchos, né? E também, claro, hoje essa live fica para o mundo inteiro, então ajudando para quem tem dor também. É bom falar sobre isso, acho que a gente, quanto mais falar, mais vai ter esse entendimento e mais as pessoas vão se poder, quem tem dor, se apropriar desse conhecimento, né? O conhecimento liberta e a gente consegue colocar em prática, e isso faz toda a diferença. Então é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Meu Instagram está à disposição, se tiverem mais alguma dúvida, se quiser, né? Alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, fiquem à vontade. E, de novo, só tenho a agradecer a você pelo convite. É uma honra. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. E nos vemos. Acompanhem aqui no nosso Insta da Sociedade de Reumatologia Gaúcha, que a gente vai estar sempre falando muito sobre dor, enfim, sobre esses temas todos. Um abração.